desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. A todos, amém? Amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Vamos ver. Eu sou difícil pregar, mas eu prego mais histórias no Velho Testamento, mas eu pedi a Deus para me ensinar a pregar no Novo Testamento. Vamos ver se o Espírito Santo vai agir. Romanos 8. Eu achei que nem ia pregar hoje. E falei da minha esposa: não estou afim de pregar hoje, não. Tomar companhia, pai dela, tomar com presbítero cristiano. Ainda tentei correr, ainda falei: pastor, põe ele é o semeio. Nem você fala amém. Amém? Amém. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque daquilo que a lei for incapaz de fazer por esta, enfraquecendo pela carne, Deus fez enviar o seu próprio Filho, semelhante ao homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exercício da lei fosse completa, satisfeita em nós. Amém? Que vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? A palavra do Senhor nessa noite, ela fala da transformação, ela fala da mudança, ela fala da transformação que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, eu não sei a forma que você está passando, eu não sei a forma que você colocou os pés nessa noite para levantar, mas o Espírito Santo nessa noite, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos capacitar para que nós vivemos através do Espírito, para que venha quebrantar a carne, para quando a lei do Espírito Santo ela venha sobre as nossas vidas, ela traz transformação e ela traz cura. Quando Paulo refere aquilo que não há condenação para aquele que vive em Jesus, porque quando nós vivemos através do Espírito e quando nós entregamos a nossa vida direcionado ao Senhor, nós não vivemos mais a vontade da carne. Nós não vivemos mais o desejo da carne. Porque o desejo da carne é inclinação para o pecado. Mas Paulo ele queria uma referência sobre a lei e o pecado, porque quando você vive através da lei, faz diferença através do pecado, mas quando você vive da transformação do Espírito Santo, aquilo transforma a sua vida, aquilo transforma os seus passos. Paulo queria uma referência sobre a divisão das nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, nós vivemos pelo Espírito e nós corremos da carne para que a lei ela diferencie sobre o pecado e a lei leva as pessoas ao pecado.
Porque muitos deles viviam pela lei. Quando você vive pela lei, você só vive naquilo que está vivendo. Como aquele sacerdote, aquelas pessoas, ele só tinha a lei, ele só tinha aquele da Torá, ele só falava palavras bonitas, ele só expressava sobre a vida deles, eles conheciam a palavra de frente para trás e de trás para frente, mas não viviam o Espírito Santo. Eles não viviam aquilo que o Espírito Santo tem sobre a vida deles. Eles viviam de aparência. Eles viviam daquilo que mostrava às pessoas, mas quando a lei estava sobre a vida deles, eles só mostravam aquilo que eles faziam na frente, mas por trás não fazia tudo que estava através da palavra. Porque falar que você não está no pecado e depois vive o pecado, quando você fala que não mente e fala que está mentindo, você está na lei. Quando você vive na lei, você se engana a si mesmo, você se acha grande, você se acha melhor, você se acha mais do que os outros, mas no fundo, você e eu e muitas pessoas são sepulcro caiado, vazio por dentro. Vazio por dentro, com a alma abatida, com o espírito inabalado através da lei de aparência. Mas Paulo falou com ele: não há condenação para aquele que se entrega, para aquele que se aceita, para aquele que coloca o Senhor na vida dele. Para aquele que aceita o Senhor Jesus. Ele queria arrancar aquilo daquelas pessoas, porque viver de aparência é uma coisa, mostrar a palavra é uma coisa, pregar a palavra é uma coisa, mas viver através do Espírito Santo, para que não há mais condenação sobre a sua vida, e a sua mente não fica perturbada, a sua mente não fica atenta por aquilo que você está fazendo, mas a sua mente fica voltada pelo Senhor. Porque como você vive pela lei, por dentro de você sabe que você não está certo. Você vive aquilo que muitas vezes fala, mas não aparece na sua vida. Nós vivemos de aparência. Nós queremos mostrar aquilo sobre as nossas vidas, mas nós estamos por dentro vazio, abalado, mas abatido, por causa que está vivendo de aparência. Mas Paulo mostrou aqui naquelas pessoas, ele falou para ele: não há condenação mais. Você viver acusado pelo teu pecado, no dentro deles ele sabia que estava errado. Você fazer as coisas sabendo que é errado. Nós sabemos que nós não plantamos aquilo muitas vezes e esquecemos que o Espírito Santo que transforma, que capacita, que transforma a vida do homem e da mulher. Quando o Espírito Santo ele entra nas nossas vidas, quando não há mais condenação daquelas pessoas que te condena, que te acusa, fala: pecou muito, fez tanta coisa errada, agora foi buscar ao Senhor. São condenações que ficam sobre as nossas vidas. Se você olhar as condenações de onde o Senhor te tirou, você não vai caminhar.
veio sobre a vida dele. Em 2 Coríntios capítulo 7 diz: Deus fez consolo aos abatidos, por isso foram consolados pelas vossas consolações, e muito mais alegrou pela alegria de Tito, porque o seu foi recebido por todos. Tito, ele estava na presença de Deus. Ele tinha uma jornada ali sobre a vida dele em 2 Coríntios capítulo 7. Mas ele passou por tantas coisas sobre a vida dele que ele não tinha esperança. Mas aqueles que estavam reunidos, aqueles que estavam com ele, falou: vamos consolar ele. Ele consolou aquele abatido. Tito vivia aquela caminhada, uma jornada diante do Espírito Santo, já não vivia pela lei. E aqueles que estavam ao redor dele falou: consola ele. A jornada dele é bastante, porque quando nós vivemos pelo Espírito Santo, nós consolamos aqueles que vivem através do Espírito. Nós abraçamos aqueles que vivem através do Espírito. Não era condenação para tipo nenhum. Não haja nada sobre a vida dele. Eles podiam condenar ele, mas aquelas pessoas falaram: ajuda ele, porque ele está batido e vazio. Quando se encontra vazio e abatido, é o Espírito Santo que renova. É o Espírito Santo que faz a diferença. E mais para baixo fala que Deus consola os abatidos, consola aqueles que vivem como vivia Tito. E além do seu testemunho, o nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando, produzindo o seu fruto. Tem que ter fruto sobre as nossas vidas. Tem que ter fruto dentro de nós. Tem que ter fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, para que produza algo na vida das pessoas, para que eles venham desfrutar do fruto que está na sua vida. O Senhor, ele coloca o fruto naquilo que aquelas pessoas precisam. O fruto, ele é adquirido. Ele não é dom. Nós temos que pegar o dom de pegar ele, porque tem que adquirir dentro de nós. Tito tinha aquilo na vida dele, porque não tinha condenação sobre ele. Ele não vivia pela lei, ele vivia pelo Espírito. E as pessoas que estão à volta dele sentiam bem, porque colhia do Espírito Santo, que produz o fruto na vida, que transforma e capacita as nossas vidas. É isso que faz. É isso que faz a vida do homem e da mulher. Uma pessoa que não tem muitos frutos do Espírito Santo, você conhece, porque uma criança não chega perto dele. Por isso que o Senhor falou: deixa de mim as criancinhas. Você vê uma pessoa que uma criança não gosta dele, essa pessoa tem defeito. Deixa de mim as criancinhas. Se você vê uma pessoa que a criança não gosta dele, não tem esse Espírito Santo na vida dele. Porque quando a criança gosta, ela gosta. É isso que acontece nas nossas vidas.
Recantará chegarei com bateres que darei. Recambaroshi no você barabateres. Rombas que tarabas que dará. Shiri kabasi no karstiri urikosna ratnari. Rikosti brisne rikostiri brisna ratnara. Rikostana basti de rikosturi bara. Rikamanara sinara. Recantari chedará macedará. É o Espírito Santo que age. Não age que é só os dons de língua. Não age que é só os dons. O Espírito Santo ele age de tantas formas. Ele age. Rapaz chegou perto de mim e falou lá: que adianta falar em língua se não tiver amor? Eu falei: é isso mesmo. Por isso que você não tem. Você não tem amor. Por isso que Paulo falou: que adianta falar se você não tem amor? Eu falei: é por isso que você não tem o Espírito Santo e acusa que você não tem amor nem para si mesmo. É isso que Paulo estava falando. Ele não estava acusando. Eu falei: você já está acusando aquele que está falando em língua. Você já não tem amor. Você falta ter o amor. Porque quando o amor do Espírito Santo entra, ele transforma nossas vidas. E aquilo faz transformar. Em 1 Coríntios capítulo 20 diz que o nosso corpo é santuário de Deus, porque foste comprados por mau preço. Glorifique, pois, a Deus o vosso corpo, o vosso espírito vos pertence. Todas as coisas são isso, mas todas as coisas me convêm. Eita glória! Tudo são lista, mas nem tudo que você faz te convém. Nem tudo que você pensa te convém. Nem tudo que você pode fazer pode convencer você. O que convence o homem e a mulher e o jovem é o Espírito Santo que age na nossa vida, nos transformando de dentro para fora. Tem que ter mudança. Tem que ter transformação na vida do crente. Viver pela lei é viver de aparência. Viver pela lei é mostrar aquilo que você só sabe. Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus de noite. Era um homem que conhecia, mas vivia pela lei. Porque quando o Espírito Santo entra na vida do jovem, ou na vida daquele que está voltado ao Senhor, ele junta o Espírito Santo com a palavra, e aquilo produz o resultado na vida daquela pessoa que precisa de um fruto da vontade, de um abraço de transformação, aquilo que você precisa, aquilo que nós necessitamos. Porque quando a pessoa pede você um abraço, isso é um fruto. Quando a pessoa pede você aquilo, isso é fruto. Ela quer pegar, ela quer desfrutar desse fruto. Ela quer que vive nela aquilo que vive dentro de você. Como diz João, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levante e anda. Ele passou aquilo que estava dentro dele. Ele transmitiu aquilo que agia 24 horas dentro dele. O que é que nós estamos passando
que você está passando aquilo que está dentro de você? Será que você está passando aquilo que só você está sentindo pela alma? Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Você está vivendo pela lei. Mas quando você é conduzido pelo Espírito Santo, não há mais condenação. Não há mais condenação. Nós não devemos viver mais condenados com nossos pecados, com nossos erros, com nosso fracasso. Nós devemos viver pelo Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós podemos ser transformados. É isso que o Espírito Santo quer. Ele não quer só falar em línguas. Ele quer transformar. O Senhor fala: eu conheço o seu levantar, eu conheço o seu sentar, o seu falar, o seu agir. Ele quer transformar as nossas vidas, para que nós podemos andar de cabeça erguida e não vivemos da condenação. A condenação, ela entra dentro da gente. Nós condenamos nós mesmos. É aquela briga com a carne, com o espírito, com a mente, com a alma. Aquilo perturba dentro daquela pessoa. Que está batido a minha alma. Davi falou: perturba dentro de mim, mas eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Espera em Deus. Espera naquilo. Espera naquilo que você tem. E o Senhor, Ele vai se transformar. Vamos ter força, irmão, para que nós podemos vencer. Jesus está voltando. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus que Jesus está voltando. Quando nós vemos os sinais acontecendo, isso alegra, porque nós sabemos de quem nós estamos crendo. Isso não age no desespero, porque quem está na lei fica com medo. Está dando terremoto e ele está voltando. É só consertar a vida. Vai ter guerra com o Iraque, com os Estados Unidos, e agora? Você está em Cristo Jesus, não há condenação. Não há condenação. É difícil, mas não é impossível, quando você deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Agradeço por essa palavra. Eu sou muito de pregar no Novo Testamento, mas Deus vai vir. Estou pedindo para me conduzir.